A palavra afrofuturismo tem ganhado expressão na internet nos últimos anos, principalmente depois da estreia do filme Pantera Negra em 2018. Mas do que se trata esse movimento, como ele surgiu e quais outras obras fazem parte? É sobre isso que vamos falar hoje no Afrodrops. Antes de começar o conteúdo deste vídeo, eu queria reservar um tempo para fazer um agradecimento. Neste final de semana, nós recebemos a notícia do falecimento do ator Chadwick Boseman. Ele, que foi o grande responsável por encarnar o Pantera Negra nos cinemas, vinha lutando contra um câncer de cólon e acabou não resistindo. Eu resolvi reservar esse espaço não como um momento de luto, mas mais como um momento de agradecimento por todo o legado que ele deixou e vai continuar deixando pelas próximas gerações. Então, muito obrigado. Todo o seu trabalho é muito importante não apenas para mim, mas para uma geração inteira de pretos e pretas no mundo inteiro. E pode ter total certeza de que nós te daremos muito orgulho aqui da Terra. Antes de mais nada, meu nome é Jordão Farias, tenho 28 anos e sou publicitário e entusiasta da cultura pop e do afrofuturismo. Aqui neste programa eu vou trazer um pouco sobre os elementos do afrofuturismo e sobre a negritude em como ela está inserida na cultura pop. Serão vídeos curtos com alguns conceitos, alguns exemplos, tanto sobre o afrofuturismo quanto sobre a cultura pop e geek no geral. Neste primeiro vídeo eu vou explicar de forma resumida o que é o afrofuturismo e como essa expressão se desenvolve atualmente. Mais do que apenas um gênero artístico, o afrofuturismo é um movimento estético, social e cultural. Todos os elementos que compõem o afrofuturismo são alinhados por meio da ficção científica, ficção fantástica e a ficção especulativa. Seus principais pilares contam com a história, a fantasia e as temáticas tanto da África quanto da diáspora, retratando as vivências e dilemas da população negra e sempre propondo uma visão de futuro onde a comunidade possa viver de forma mais plena. O termo afrofuturismo em si foi cunhado na década de 90, por um pesquisador chamado Mark Derry, mas as expressões afrofuturistas já datam desde 1950, aparecendo principalmente na moda, na música e na literatura. Considerado por pesquisadores enquanto a primeira obra afrofuturista, o livro chamado O Homem Invisível, do estadunidense Ralph Ellison, foi publicado no ano de 1952. O romance conta a história de um homem preto que sai do sul dos Estados Unidos em direção ao Harlem, em Nova York, e após alguns acontecimentos ele se torna invisível. Embora não contenha especificamente as características das principais obras afrofuturistas da atualidade, O Homem Invisível ele traz uma narrativa que aborda a situação da diáspora de maneira fantástica e repleta de temas sociais e intelectuais sobre a comunidade negra nos Estados Unidos. É impossível falar sobre o surgimento do afrofuturismo sem mencionar um homem chamado Sun Ra. Ele foi um compositor, ator, estilista, poeta, filósofo e muitas outras coisas mais. Vindo de Saturno, Sun Ra tinha uma missão, que era chegar à Terra, espalhar seu conhecimento e ajudar aqueles que tanto sofriam e até hoje sofrem pelas tensões raciais em toda a Terra. Até hoje ele é o principal expoente quando tratamos de afrofuturismo. Tudo que ele produziu desde a década de 60 até a sua morte na década de 90 ainda é utilizado como referência para todas as produções afrofuturistas até hoje. A história de Sun Ra e tudo que ele reproduziu é extremamente vasto, então fica difícil de sintetizar tudo em um único vídeo. Então pode ser que a gente traga futuramente um vídeo especial para contar apenas a história de Sun Ra e tudo que ele fez pela música, pelo audiovisual e pelo afrofuturismo em si. O afrofuturismo se manifesta pelas mais diversas camadas. Existem muitas outras referências chaves para desenvolver mais sobre o assunto. Seja na literatura, com os clássicos da Octavia Butler, ou com as novas narrativas de Nnedi Okorafor ou Tomi Adeyemi, seja na música com o funk do Parliament, ou então no experimental de Alice Coltrane e no jazz do Kamasi Washington. E no Brasil, embora o afrofuturismo ainda esteja se desenvolvendo e crescendo aos poucos, nós já temos diversos expoentes que tratam sobre o assunto. E mais pra frente, nós vamos trazer vídeos dedicados para cada um deles, então aguardem. Mas por que o afrofuturismo é importante? E por que nós precisamos conversar sobre isso hoje? Bem, mais do que uma expressão cultural, o afrofuturismo tem um cunho muito filosófico e social. Então, pensar em afrofuturismo é pensar em um futuro onde as pessoas pretas, além de estarem vivas, estão produzindo e podem ser protagonistas da sua própria história. Um futuro onde a diáspora esteja em paz consigo mesmo e com o resto da humanidade é importante para que a gente tenha perspectivas do que a gente pode fazer para que isso possa acontecer um dia. Então, pensar em afrofuturismo é muito mais do que pensar somente em cultura.
Não que a cultura não seja importante, obviamente, mas o afrofuturismo propõe que nós, enquanto atuantes no presente, proporcionemos um futuro cada vez melhor para nossos filhos e netos, e as próximas gerações que estão por vir. Da forma mais breve possível, podemos entender o afrofuturismo enquanto um movimento que engloba diversas expressões artísticas, como a música, as artes plásticas, a moda, a literatura, o audiovisual e etc. Um dos seus elementos principais é promover um mix entre a história, as africanidades e tecnologias tanto futurísticas quanto ancestrais. É um cenário onde pessoas pretas conseguem viver em plenitude consigo mesmas e com o seu povo. Espero que eu tenha conseguido sintetizar, mesmo nesses minutos, o que é o afrofuturismo e espero que tenha despertado um interesse maior sobre esse assunto. Nos próximos vídeos eu vou trazer um pouco mais sobre o conceito e também exemplos de artistas que são relevantes na cena do afrofuturismo. E além do afrofuturismo, aqui nesse quadro eu vou trazer um pouco mais sobre a cultura pop, cultura geek, jogos, quadrinhos e a participação da população preta nesses ambientes. Então, se você ficou até aqui, clica no card, acessa os outros vídeos do canal e não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima!